Tá a fim de saber como se faz a rotação, nesse caso, de habilidades de defesa, incluindo dano, é claro, com o seu monge da especialização de mestre cervejeiro, ou seja, o tanque, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja de livros em informática com os meus links da Amazon. Os links estão na descrição. Vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Доброе утро, солдат. Я готов отвечать. Fala, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Verso e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico e intermediário para monge da especialização de mestre cervejeiro, ou seja, o tanque. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e, por último, eu vou mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Apesar de eu sempre recomendar aqui melhores combinações para alvo único, no caso dos guias de tanque não vai ser bem assim, então as habilidades de dano em área vão ser as mais importantes. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo e, caso fique, eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. E no caso de tanque, às vezes fica um pouco mais complexo, porque eu explico mais habilidades, porque no caso de tanque são mais relevantes. Caso você não goste muito de vídeos longos, eu recomendo você aumentar a velocidade de reprodução do vídeo ou ouvir como se fosse um podcast mesmo enquanto você joga ou faz outra coisa até chegar na parte prática, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelos melhores atributos. Vou começar falando aqui um pouco sobre um top 4 que eu faço, né, na ordem crescente, de quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de mestre cervejeiro. Em primeiro lugar, eu vou recomendar para vocês versatilidade, apesar de que versatilidade também está bem próximo em questão de qualidade dos outros atributos, que são maestria e crítico. Então, assim, versatilidade, maestria e crítico são os mais interessantes e importantes para vocês. Mas eles são bem próximos, então, assim, se você tiver bastante dos três, você já está no caminho certo. Mas, se você puder, eu recomendo você ter ainda assim a versatilidade um pouco maior nesses três aí. E em quarto, o aceleração. É importante lembrar sempre que a agilidade deve ser o seu status primário, ou seja, o que você vai procurar como prioridade. Ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade, ele aumenta o seu total de dano, aumenta a sua redução de dano recebido e ainda aumenta também as suas curas. Então, de status secundário, esse daí é o mais importante até por essa questão. A aceleração, ele vai aumentar a sua velocidade de ataque e também, no nosso caso, regeneração de energia. O crítico, ele vai aumentar as chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Vamos lá, vamos começar explicando as habilidades que são relevantes, que nesse caso aqui são quase todas. Primeiro que todos os monges possuem. De primeira, temos a cerveja fortificante. Essa habilidade é uma habilidade ativa que transforma sua pele em pedra por 15 segundos, aumentando em 20% o seu máximo de pontos de vida, aumentando também em 10% a eficácia de cambalear e reduzindo em 20% todo o dano que você recebe. Vamos lá. Essa é uma habilidade de cooldown defensivo. O interessante é que toda habilidade que tenha cooldown defensivo seja utilizada em momentos de pico de dano. Isso ficaria um pouco por um guia mais avançado, mas assim, pensa da seguinte forma, você está tankando o grupo. Se a sua luta tá tranquila porque, por exemplo, você tá mais forte, tá bem equipado e etc. Ou se, por exemplo, a cura, o healer é muito bom e tá tendo uma sobrecura até em você, você não está passando perrengue, não está passando perigo, não vale a pena você jogar fora seu cooldown defensivo. A não ser que você esteja treinando só assim para ver mais ou menos como funciona, ou por alguma outra questão que não me vem à mente, mas assim, fora isso, não é interessante. Então, se você quiser utilizar ela de forma correta, e você tem um bom aproveitamento, é isso. Em lutas que você saiba, tô apanhando muito, ou em tal momento da luta vai ter um pico de dano, e coisas desse tipo. Isso vale para todo cooldown defensivo. E no caso dessa habilidade aqui, ela aumenta em 20% seu máximo de pontos de vida, ou seja, você vai ter mais HP. E tem uma passiva que eu ainda vou explicar, que é o cambalear, que aumenta também a
a eficácia dela, reduzindo aí em 20% todo o dano que você receber, tanto físico quanto mágico. Temos Palma do Tigre, uma habilidade de ataque, custa 25 de energia, golpeia com a palma da mão, causando X de dano físico. Reduz a recarga restante das suas cervejas em 1 segundo. É uma habilidade importante por quê? Principalmente se você está apanhando muito. As suas cervejas, elas são habilidades que elas melhoram a sua defesa, reduzem a quantidade de dano e etc. Cancela dano, inclusive, que eu vou citar. Então, toda vez que você usa a Palma do Tigre, você reduz a recarga delas em 1 segundo. Então, dependendo da necessidade, vale a pena o quê? Vamos supor, você está precisando ali da sua cerveja que você usou. Você fica usando Palma do Tigre, dependendo da luta, claro, para você reduzir a recarga dela. Ela serve para isso. Temos Chute Blackout. Ataca com uma explosão de Chi, causando X de dano físico e ganhando desviar por 3 segundos. Ou seja, quando você usa essa habilidade, você causa ali uma pequena quantidade de dano e ganha evasão. Paralisia. É uma habilidade ativa que incapacita o alvo por 1 minuto. Limite de 1, dano cancela o efeito. Essa habilidade ela serve para quê? Tanto para quem está jogando de DPS ou de cura ou para tanque, apesar de que tem especializações que utilizam mais do que outras, serve para você ajudar o grupo em algum combate, por exemplo, que ou você não quer chamar todos os inimigos que estão por ali, ou que dependendo da mecânica da luta, você precise, ou seja melhor, você isolar um alvo em específico. Então esse paralisia vai servir para isso. Se você estiver numa raid ou masmorra e você precisa separar um mob em específico por alguma razão ali, você pode fazer dessa forma. Chute Giratório da Garça. É uma habilidade canalizada de dano em área. Gira ao desferir um chute no ar, causando X de dano físico ao longo de 1.4 segundos aos inimigos em um raio de 8 metros. Causar dano com o chute giratório da garça concede postura evasiva por 1 segundo, e suas esferas curativas se movem em direção a você. Vamos lá, essa é uma habilidade diária, não causa muito dano, mas ela serve para você, inclusive, também gerar ameaça, para puxar a ameaça para você. Quanto mais você bate em área, mais os inimigos ali vão ficar focados em você. E é importante para a especialização de tanque. Além disso, ela tem aí esses efeitos adicionais, que é conceder a você postura evasiva por 1 segundo, e as esferas curativas que eu vou citar, que é uma passiva, elas vão ser atraídas na sua direção, quando você usar essa habilidade. Desintoxicação. É uma habilidade ativa e defensiva. Ela remove todos os efeitos de veneno e doença no alvo. Vamos lá. Se você sofrer um debuff que seja de veneno ou doença, você pode usar ela para remover de você. Se for outro efeito, já não retira. O dispel do curador, no caso seja de qualquer healer, funciona melhor. No nosso caso, vai fazer dessa forma. Ou se você quiser tirar, por exemplo, o debuff de algum integrante do seu grupo, desde que seja veneno e doença. Expelir o mal. Expele o Chi negativo do seu corpo, recuperando X pontos de vida e causando 10% desse valor como dano de natureza a um inimigo em um raio de 8 metros. Atrai o Chi positivo de todas as suas esferas curativas para aumentar a cura de expelir o mal. Vamos lá. Essa habilidade ela vai funcionar da seguinte forma. É uma habilidade defensiva que cura você. Ela vai curar uma quantidade padrão da sua vida, vai causar também 10% do valor ali dessa cura como dano de natureza a um inimigo próximo de você, e atrai as suas esferas curativas para aumentar essa cura de expelir o mal. Então vamos supor, se você tiver mais esferas curativas ali ao seu redor, vai curar mais. Quanto mais esferas, a cura vai ser um pouco maior. Funciona dessa forma. Nós temos o Provocar, que é uma habilidade muito importante, já que muitas das vezes inimigos que a gente ali precisava manter batendo em nós mesmos, às vezes acabam saindo, vai bater num DPS ou vai bater no curador do grupo. Então o Provocar serve para puxar a ameaça daquele alvo para você. Provoca o alvo fazendo com que ele ataque você e venha na sua direção com 50% a mais de velocidade. Ou seja, se ele está batendo no inimigo, num integrante do seu grupo, você provoca, ele vem até mais rápido na sua direção. A habilidade pode ser usada na estátua do Boi Negro, que eu vou citar ainda mais pra frente, provocando o mesmo efeito em todos os inimigos em um raio de 10 metros da estátua. Mas assim, só para resumir, você tem uma estátua que ela serve para melhorar a provocação nos seus inimigos. Se você usar, por exemplo, o Provocar na estátua, ela vai fazer um efeito de provocar em área. Todos os outros inimigos vão ficar focados ali. Resumindo isso. Rasteira é a nossa habilidade de atordoar. Derruba todos os inimigos em um raio de 6 metros,
atordoando-os por 3 segundos. Ressuscitar. Apesar de não ser uma habilidade assim com frequência que a gente vai utilizar, eu vou fazer uma recomendação que você tenha essa cortesia. Todo tanque ele pode, tirando o guerreiro, se eu não me engano, todo caçador de demônios também não tem. Certo, alguns tanques têm essa habilidade aqui de ressuscitar. Que, por exemplo, se acabou uma luta e você viu que o seu curador morreu, não custa nada você ressuscitar ele, entendeu? É por isso que eu tô comentando sobre ela. Devolve o espírito ao corpo, revivendo um aliado morto com 35% dos máximos de pontos de vida e mana. E não pode ser utilizada em combate, só após os lutos. Toque da morte. Você explora o ponto mais fraco do inimigo, matando instantaneamente criaturas que tenham menos pontos de vida do que você. Ou seja, inimigos comuns, mobs assim mais fracos ou do mesmo nível. Se você usar essa habilidade e você tiver mais pontos de vida do que ele, você mata instantaneamente. Causa dano equivalente a 35% do seu máximo de pontos de vida a criaturas mais fortes, ou seja, inimigos que têm um nível maior do que você. Você vai causar 35% do seu máximo de pontos de vida, desde que eles tenham menos de 15% de vida e jogadores. Ou seja, para monstros mais fortes que você e jogadores, no caso de PVP, funciona dessa seguinte forma. Além disso, tem um último efeito adicional que reduz o dano adiado de cambalear em 200% do dano causado. Ou seja, esse último efeito ele faz o seguinte, eu vou explicar ainda o que é cambalear, mas é uma passiva defensiva que basicamente ela adia uma parte do seu dano que você deveria receber de forma instantânea. Então assim, vai ter uma redução extra desse dano adiado em 200% do dano que você causou no inimigo. Vai funcionar dessa forma. Eu vou citar essa habilidade agora, que ela não vai entrar na sua rotação nem como dano, nem como defesa. Entre aspas, talvez você possa considerar fugir uma defesa, e de certa forma é. Mas eu, pelo menos na minha visão, ela tem mais uma função estratégica. Às vezes você precisa estar num lugar e você precisa estar em outro de forma muito rápida por alguma mecânica. Então essa habilidade ela serve para isso. Vou explicar. Transcendência. Separa o seu corpo do espírito, deixando seu espírito para trás por 15 minutos. Ou seja, você vai marcar ali o seu espírito no ponto fixo que você está. Aí você vai usar uma outra habilidade que é usar transcendência, transferência, para trocar de lugar com o seu espírito. Ou seja, você marcou ali deixando o seu espírito parado num ponto X. Aí você precisa estar em um outro lugar, por exemplo, rápido. Você vai para lá e você vai utilizar de novo a habilidade de transferência para você voltar para o ponto de origem. É como se fosse um teleporte, você deixa marcado num ponto. Aí você vai para outro fazer alguma coisa. E você usa a próxima habilidade e você volta para lá. Tem vários tipos de forma para você usar isso, mas eu citei apenas um exemplo. E essa é a próxima habilidade, é a transferência. Seu corpo e espírito trocam de lugar. Você deixa ela num ponto, vai fazer alguma outra coisa, ou você precisa fugir, você foge, e depois você usa ela para voltar no ponto de origem. A habilidade, de qualquer forma, ela faz isso. Temos vivificar. Vivificar. Falei certo, vivificar. Provoca um surto de brumas revigorantes, curando X pontos de vida do alvo. Ou seja, uma habilidade defensiva que ela vai curar você. E tem um cara meio que atrapalhando aqui a gravação do vídeo, mas tudo bem. Então é isso, é uma habilidade que vai curar uma quantidade aí de vida do alvo. Seja sua, se você usar em você, ou se você quiser curar alguma outra pessoa do seu grupo. É isso. Por último, pelo menos das habilidades que todos os monges têm, eu vou citar a passiva que é o toque místico. O dano que você causa enfraquece o alvo, aumentando em 5% o dano físico recebido. Ou seja, assim que você começa a bater no inimigo, você causa um debuff nele, que ele vai receber 5% a mais de dano físico. É isso. Agora vamos para as habilidades específicas da nossa especialização, que é de tanque. Vamos começar pelas passivas dessa vez. Primeiramente nós temos Sorte Celestial. Você tem uma chance equivalente à sua chance de acerto crítico de se curar em 65% a mais da quantidade curada. Ou seja, quanto mais daquele atributo acerto crítico você tiver, você mais vai ter chance de que toda vez que você se curar, você se cure em 65% a mais da quantidade normal que você se curaria. Então vamos supor, se você usa uma habilidade ali que você se curar em 1000 pontos de vida, quanto mais crítico você tiver, essa passiva vai fazer com que você se cure 65% a mais do que se fosse sem essa passiva. É isso. Postura evasiva. Os ensinamentos de Nilzal permitem que você assuma postura evasiva em combate, aumentando a eficácia de cambalear em 100%. Você ganha postura evasiva ao atacar inimigos com pancada de barril, chute blackout
ou chute giratório da garça. Vamos lá. Toda vez que você utilizar uma dessas habilidades, você vai ganhar essa passiva que é postura evasiva. Ela vai aumentar em 100% de eficácia a sua habilidade cambalear, que eu vou citar mais pra frente. Tudo isso vai ajudar na sua redução de dano. Agora nós temos a maestria, lutador evasivo. Sempre que você é atingido por um ataque corpo a corpo ou acerta chute blackout, sua chance de esquiva aumenta em X% acumuláveis, até sua próxima esquiva bem-sucedida. Também aumenta em X% seu poder de ataque. Ou seja, quanto mais maestria, mais você vai ter dano, que é o seu poder de ataque. E além disso, você tem um percentual ali que vai se acumulando ao longo da luta para você ter para você desviar dos ataques, ou seja, você ter uma esquiva bem sucedida. Isso serve também toda vez que você utiliza chute blackout e recebe um ataque corpo a corpo. Ou seja, você vai recebendo gradativamente ali um percentual até um percentual máximo ali de maestria que você tiver, e assim que você realizar uma esquiva, aí reseta isso. Mas até um certo percentual ali, se você não esquivar, você vai recebendo um aumento de chance de esquivar. Não sei se ficou confuso, mas é isso. Equilíbrio do mestre cervejeiro. Todo dano recebido é reduzido em 10% e a sua armadura aumenta em 25%. Além disso, seu vigor é aumentado em 30%. Ou seja, todo dano que você recebe, ele já tem uma redução natural de 10%, sua armadura já vai aumentar em 25% e o seu vigor também em 30%, ou seja, mais HP para você. Dádiva do boi. Ao receber dano, você tem chance de evocar uma esfera curativa, que só você vê. Atravessar a esfera cura você em X pontos de vida. Essa é uma habilidade interessante, porque assim, a nossa especialização de tanque, de monge, ela tem bastante forma de você evitar dano e de se curar. Então assim, realmente é um tanque muito bom e agradável de se jogar. Depois eu vou fazer, mais pra frente, um guia de recomendação assim, sobre os prós e contras, as facilidades e etc. Sobre quais os tanques assim que podem funcionar melhor pra você, de acordo com o seu estilo de jogo, de acordo com a sua dificuldade, com a sua especialização e tal. Mas resumindo assim, é muito gostosinho você jogar de monge tanque. E essa habilidade ela faz isso, ou seja, toda vez que você recebe dano tem uma chance ali de aparecer uma esfera curativa que só você que vai enxergar. E ela vai aparecer próxima para você. Se você passar por cima dela, que é o ideal, você vai receber uma quantidade de cura. Por último, nós temos cambalear. Você ignora ataques, adiando parte do dano físico com base na sua agilidade, ou seja, quanto mais status de habilidade você tiver, maior vai ser a parte que você vai adiar do dano físico que você recebe. E recebendo esse dano ao longo de 10 segundos. Ou seja, você ainda paga esse dano que você recebe a prestação. Ao longo de 10 segundos esse dano vai ser dividido e vai ser recebido em prestações. Entendeu? Funciona dessa forma o cambalear. É basicamente isso, é você pagar em suaves prestações ali o dano que você receberia de forma instantânea. Afeta ataques mágicos com 35% da eficácia. Ou seja, esse efeito bom de redução de dano, ele funciona 100% para ataques físicos. Já para ataques mágicos, ele funciona também, mas somente com 35% da eficácia. Então ele funciona melhor para danos físicos do que para danos mágicos. Beleza, vamos para as habilidades agora que não são passivas. Temos Bafo de Onça. Sopra fogo nos alvos à sua frente, causando X de dano de fogo. É uma habilidade diária. Alvos afetados por pancada de barril também queimarão, recebendo X de dano de fogo e causando 5% a menos de dano a você por 12 segundos. Essa habilidade é muito importante presente na sua rotação, por conta dos efeitos dela também. Vamos lá. Basicamente, o Bafo de Onça você vai cuspir fogo para sua frente. Tem uma outra habilidade que eu vou falar daqui a pouco, que é o Pancada de Barril, que basicamente é você jogar álcool no inimigo. Então faz as contas. O que é melhor? Você usar fogo, pelo menos tudo bem que na vida real meio que daria um pouco no mesmo, eu acho. Mas assim, se você utilizar da seguinte forma, primeiro você joga álcool no inimigo e depois você cospe fogo, faz mais sentido que isso seja melhor e mais efetivo, né? Afinal, álcool, fogo. Então você utilizando dessa forma, o certo é utilizar nessa sequência, primeiro Pancada de Barril e depois o Bafo de Onça, você, além do dano de fogo normal que você causa, você vai causar uma quantidade extra de dano de fogo, e além disso você vai receber daqueles inimigos ali
uma redução de dano de 5% durante 12 segundos. Ou seja, você ainda por cima vai durar mais, então vale a pena usar dessa forma, entendeu? Temos Cerveja Celestial. A questão das cervejas para o monge é imprescindível para sua redução de dano. É muito importante, são habilidades assim realmente que são importantes. Vamos lá, no caso dessa aqui, Cerveja Celestial, tem uma recarga de 48 segundos. Lembra sempre que usar Palma do Tigre reduz a recarga em 1 segundo dessas habilidades, que é essa cerveja. Um trago da cerveja forte que reúne o chi purificado que sai do seu corpo para formar uma proteção celestial, absorvendo X de dano. Purificar o dano de cambalear aumenta a absorção em até 200%. Ou seja, lembra lá que o cambalear ele vai acumulando uma certa quantidade de dano que você recebe? Quando você utilizar uma cerveja, que eu já vou citar, ela tem o efeito de purificar aquele dano atrasado, vai fazer com que a sua próxima cerveja celestial absorva até 200% do dano que ela iria absorver inicialmente. Então é bom você ter isso em mente. É um combinho que você vai fazer aí que vai fazer sentido quando você estiver jogando. O ideal até é que você utilize ela... Claro, tudo depende da luta, tudo depende da necessidade, mas para ter uma maximização, por exemplo, do efeito, o ideal é que você utilizasse ela sempre após você purificar o dano ali acumulado do seu cambalear, né? Evocar Nilzal, o Boi Negro. É uma habilidade ativa com uma recarga de 3 minutos. Evoca uma efígie de Nilzal, o Boi Negro, por 25 segundos. Nilzal ataca seu alvo primário e desfere pisadas com frequência, causando a todos os inimigos próximos X de dano mais 25% do dano purificado recentemente. Quando este efeito está ativo, 25% do dano adiado por cambalear é evitado por Nilzal. Vamos lá, uma habilidade que ela tem bastante informação. Todo monge ele tem uma habilidade que evoca algum desses deuses selvagens, no caso efígies ou efígies, sei lá, desses deuses aí selvagens. No caso de DPS, a gente invoca o tigre, que é o Xuen, Shiji, no caso do healer, que é a garça lá, e nesse caso aqui de tanque é esse boi, que é o Nilzal. Quando você chama ele, ele dura 25 segundos, ele vai atacar o seu alvo primário e também vai dar ataques de dano em área nos alvos próximos. Além do dano que ele causa naturalmente, ele também vai causar 25% a mais do dano que você purificou do seu cambalear recentemente. Então qual é o interessante para você causar mais dano nessa situação? Você está ali com uma certa quantidade de dano acumulado do seu cambalear, você chama o Nilzal e você purifica esse seu cambalear, que aí ele vai causar 25% ali daquele dano que você purificou. Beleza. Além disso, quando esse efeito está ativo, 25% do dano ali que você adiou com o cambalear é evitado por Nilzal. Agora vamos para cerveja que na verdade que purifica o dano que você adiou. Cerveja purificante. Cancela 50% do dano adiado por cambalear. Olha só como ela é boa. Metade do dano ali que você adiou ali nas suas prestações, 50%, metade daquele dano ali vai ser cancelado. Simplesmente dessa forma. Ela tem uma recarga até baixa, de 15%. Só que assim, o que é interessante? Interessante, desde que tenha uma certa segurança, é claro, mas o ideal é que você, assim, não utilizasse ela se você adiou pouco dano, porque a gente tem basicamente 3 níveis de cambalear. Cambalear leve, cambalear médio e cambalear pesado. Ou seja, quanto mais dano recebido você acumular, mais dano que você receberia você vai cancelar. Então ele funcionaria mais dessa forma. Se você usar, por exemplo, essa cerveja no cambalear leve, você está reduzindo pouca quantidade de dano ali que você receberia. Mas de médio a pesado, você está literalmente usando ela de uma forma mais eficaz. Você está cancelando uma grande quantidade de dano que você receberia. Aumenta a absorção da sua próxima cerveja celestial
em até 200% com base no nível atual de cambalear. Então vamos supor, você está com cambalear médio, de médio a pesado. Quando você usa essa habilidade, você vai aumentar a absorção da sua próxima cerveja celestial, que é um escudo que causa em você, em até 200%. E quanto maior o nível de cambalear, maior ali vai ser a absorção da sua cerveja celestial. Até um máximo ali. Golpe mão de lança. É a nossa habilidade aqui de interromper. Soca a garganta do alvo, interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço da mesma escola de magia seja lançado por 4 segundos. Isso quer dizer o seguinte, se você, por exemplo, se você interrompeu uma habilidade de fogo, o inimigo não vai poder utilizar a outra habilidade de fogo durante 4 segundos. Mas aí, se ele utilizar uma de gelo, ele vai poder. Temos colisão. Você e o alvo investem um contra o outro, colidindo no meio do caminho, enraizando todos os alvos em um raio de 6 metros por 4 segundos. Essa habilidade ela é interessante pelo seguinte, é como se fosse um provocar, em que você vai na direção do alvo ali que você provocou, e os inimigos próximos ali de vocês vão ser todos enraizados. Então é uma habilidade de controle de grupo, e ela é bem interessante. Ela serve tanto para você iniciar um combate, ou de repente, como eu falei, você está numa masmorra, está numa raid, e você vê que alguém do seu grupo, seja o curador ou algum DPS, caso você se preocupe com algum DPS, porque não é todo tanque que faz isso, vamos supor que você seja, você pode usar essa habilidade ali para você interromper aquela luta, salvar o cara e manter o controle de grupo ali, até você conseguir provocar melhor os inimigos. Funciona dessa maneira. Nós temos Meditação Zen. Esse é um cooldown defensivo muito interessante. E ele é muito bom para você. Ele reduz em 60% todo o dano recebido por 8 segundos. Ele tem uma recarga de 5 minutos, mas ele tem detalhes. Ser atingido por um ataque corpo a corpo ou realizar outra ação que não seja se movimentar cancela o efeito. Vamos lá. Vamos supor que a luta está muito complicada e você literalmente está morrendo e o healer, o curador, ele está precisando de um pouquinho de tempo. Por algum sufoco ali você está morrendo e você precisa escapar para dar um tempinho ali para ele te curar. Beleza. O que acontece? Você vai utilizar essa habilidade, você vai reduzir em 60% todo o dano que você vai receber ali durante 8 segundos. E a única coisa que você pode fazer, porque ela é uma habilidade canalizada, então a única coisa que você pode fazer para você manter esse efeito é se movimentar. Então você vai poder correr ali por uma distância segura com esse efeito positivo de defesa em você. Porém, se alguém te atingir com algum golpe corpo a corpo, ou você, por um acaso, quiser utilizar alguma outra habilidade, você vai cancelar esse efeito. Se for ataque à distância, tudo bem. Mas ataque corpo a corpo você não pode receber. Então o ideal é que você ouse e saia correndo. Não deixe ninguém te bater em distâncias curtas. Se for de longa distância, tá salvo ainda. Mas a corpo vai cancelar. Ou se você quiser utilizar alguma outra habilidade, qualquer que seja, vai cancelar. Você só pode usar e sair correndo. Aí você mantém esse cooldown defensivo que é muito bom. E a recarga é alta para você desperdiçar. Temos Pancada de Barril. É a habilidade que eu citei que você deveria usar em combo com o Bafo de Onça, utilizando primeiro o Pancada de Barril. Bate com um barril de cerveja no alvo, causando X de dano físico a todos os inimigos em um raio de 8 metros, e reduzindo em 20% a velocidade de movimento por 15 segundos. Causa dano reduzido após 5 alvos. Concede postura evasiva por 5 segundos, que é aquela passiva que eu falei mais lá no começo, né? Que você recebe 100% a mais aí de eficácia na sua passiva de cambalear. Você vai receber esse efeito. E reduz em 3 segundos a recarga restante das suas cervejas. Ou seja, não é só o Palma de Tigre que reduz. Tudo bem, a recarga do Pancada de Tigre, do Palma de Tigre, ela é instantânea. No caso da Pancada de Barril, é de 7,6 segundos, mas ela reduz em 3 segundos. De qualquer forma, você vai estar sempre reduzindo a recarga das suas cervejas. Basta você utilizar essas habilidades.
E o detalhe mais importante, depois que você utilizar pancada de barril, use o bafo de onça. Sempre nessa ordem. Pancada de barril, bafo de onça. Por último das habilidades de especialização, eu vou citar agora o torpedo de Chi. Essa é uma habilidade de mobilidade, mas você, como tanque, é importante que você tenha uma certa mobilidade. É muito importante. Então, assim, essa habilidade, voo como um torpedo de Chi, adiante por uma longa distância e aumenta em 30% a velocidade de movimento por 10 segundos, acumulando até 2 vezes e máximo de 2 cargas. Deixa eu já explicar uma coisa. Essa habilidade aqui, ela substitui o rolamento. É uma habilidade que te dava um pouquinho de mobilidade, etc. Mas como eu escolhi um talento, esse talento em específico, ele substitui o rolamento por essa habilidade de torpedo de Chi. Eu, particularmente, prefiro essa habilidade aqui para movimentação. O rolamento comum aumenta a sua mobilidade sim, mas aumenta pouco. Então, assim, eu vou citar isso na explicação dos talentos, mas para mim essa fica a melhor recomendação. Vai servir para você percorrer aí longa distância, seja para você fugir se for um desespero, ou seja para perseguir alguém ou salvar alguém. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixo FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal que distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar pro vídeo e vamos que vamos. Certo, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização, vamos partir para a explicação dos talentos e fazer a recomendação dos melhores talentos. É importante lembrar também que quando eu estou jogando de tanque, eu sempre recomendo as habilidades que são mais defensivas, porque tem alguns tanques que optam mais por habilidades assim, às vezes, que aumentam o dano. No meu caso, eu estou focando na sobrevivência. Então eu vou recomendar para você que você sobreviva. Vamos lá, como primeira opção nós temos Olho do Tigre. É uma habilidade passiva, e a palma do tigre também aplica o Olho do Tigre, causando X de dano de natureza ao inimigo e curando em X o monge por 8 segundos, limite de um alvo. Ela vai melhorar sua habilidade Palma do Tigre com esse efeito secundário, que você vai causar ali um dano extra e você vai receber uma pequena cura ali durante 8 segundos. Como segunda opção, nós temos Onda de Chi. É uma habilidade ativa que uma onda de energia de Chi flui através de aliados e inimigos, causando X de dano de natureza ou curando X pontos de vida. Salta até 7 vezes para alvos em um raio de 25 metros. Basicamente é uma onda de energia que você vai soltar, que pode ser tanto inimigo quanto em aliados, que se for em aliados ele vai ficar pulando de pessoa em pessoa até um total de 7, curando uma pequena quantidade de vida. Se você utilizar inimigos, vai ficar fazendo o mesmo efeito, só causando dano neles. Como terceira opção, nós temos Estouro de Chi. É uma habilidade ativa que dispara uma torrente de energia de Chi até 40 metros à frente, causando X de dano de natureza a todos os inimigos e curando X pontos de vida do monge e de todos os aliados no caminho. Lançar Estouro de Chi não impede o lançador de se desviar de ataques. O que isso quer dizer? Que você usar esse talento, ele não vai impedir que você realize ações evasivas, ou seja, que você desvie de algum dano que causaram em você. Você basicamente vai soltar uma energia em uma reta na frente, que vai causar dano em todos os inimigos à sua frente, e vai curar todo mundo, todos os aliados que estiverem naquela reta ali, incluindo você. Vamos lá.
Como você está de tanque, dessa vez eu vou recomendar que você pegue estouro de chi, porque primeiro que você vai ter um controle maior, você vai ter um controle quase que total, né, dos inimigos que estão à sua frente, principalmente os empilhados. Então essa habilidade ali vai causar um dano com mais precisão, vamos dizer assim, além de te curar também. Se você achar difícil ou preferir mais habilidades passivas, aí a recomendação que eu vou fazer é o Olho do Tigre, porque basicamente ela é muito fácil de você gerenciar e é passiva, só que ela só vai causar menos dano e menos cura também, e funciona só em você. Fica a seu critério essa questão, mas em primeiro lugar, para nossa especialização de tanque, a melhor opção seria estouro de chi. Da segunda linha de talentos, eu não vou explicar, porque sim, são habilidades que melhoram a sua movimentação. As três são boas, mas vale a pena você olhar para ver o que se encaixa melhor no seu estilo de jogo e tal. Vou recomendar brevemente só o Torpedo de Chi, porque eu considero melhor para tanque. Mas você pode dar uma lida e ver o que se encaixa melhor no seu estilo de jogo. Da terceira linha de talentos, nós temos Luz Cervejeira. É uma habilidade passiva que reduz em 20% a recarga da cerveja purificante e da cerveja celestial. Ou seja, aquelas suas cervejas lá, uma que cria o escudo e a outra que purifica o dano, vão ter ali a recarga reduzida em 20%. Da segunda opção, nós temos Entre o Fogo e a Cidreira. Outra passiva. Palma do Tigre tem 25% de chance de concluir a recarga de Bafo de Onça. Ou seja, toda vez que você usa a Palma do Tigre, você tem uma chance ali de concluir a recarga do seu Bafo de Onça. É uma habilidade mais ofensiva do que defensiva, né? Cerveja do Boi Negro. É uma habilidade ativa. Engole com uma golada só a cerveja do Boi Negro, que enche completamente a sua energia, renova as cargas da cerveja purificante e conclui a recarga da cerveja celestial. Ou seja, é um talento que ele vai renovar os seus recursos, tanto defensivos quanto sua energia. Vamos lá, como primeira opção, apesar das duas assim, serem bem competitivas em questão de qualidade, você vai ficar entre Luz Cervejeira ou Cerveja do Boi Negro. Mas eu vou recomendar para vocês, em primeiro lugar, a Luz Cervejeira. Ela é mais fácil de gerenciar por ser passiva, e também a quantidade de recarga dela é permanente, a redução, na verdade, da recarga das suas cervejas. Então, assim, ela é bem mais fácil de utilizar e é muito bom o efeito permanente que ela causa. Mas, se você preferir uma segunda opção, eu recomendo Cerveja do Boi Negro. As duas estão bem próximas em questão de qualidade para você, mas fica ao seu critério. Da quarta linha de talentos, nós temos Golpe Cauda do Tigre. É uma passiva que aumenta em 2 metros o alcance da rasteira e reduz em 10 segundos a recarga. Ou seja, ela vai aumentar ali um pouco o alcance da sua habilidade de atordoar e vai reduzir a recarga dela em 10 segundos. Como segunda opção, nós temos Evocar Estátua do Boi Negro. É uma habilidade ativa que evoca no local selecionado uma estátua do Boi Negro por 15 minutos, pulsando ameaça para todos os inimigos num raio de 20 metros. Você pode lançar Provocar na estátua para provocar todos os inimigos perto da estátua. Vamos lá, essa habilidade ela tem a recarga de 10 segundos, então você pode fazer a movimentação da sua estátua com frequência. E ela funciona para melhorar o seu controle de ameaça dos inimigos. Você coloca ela num lugar que você escolhe e ela vai ficar gerando ameaça ali a inimigos próximos, ou seja, mantendo o foco de dano em você, tirando o foco de DPS, de curador. É uma habilidade muito importante para você controlar o grupo. E você pode lançar, para você maximizar isso, sua habilidade de provocar, que seria em um alvo só, na estátua, que você vai potencializar o poder dela de gerar ameaça. Como terceira opção, nós temos Anel da Paz. Forma um Anel da Paz no local alvo por 5 segundos. Os inimigos que entrarem serão ejetados do anel. Você ia gerar um anel ali de energia num local, um círculo ali no local. Os inimigos que entrarem naquele anel ali para atacar a pessoa que você protegeu dentro daquele anel vão ser repelidas para trás. Funciona dessa forma. Como primeira opção, eu recomendo para vocês o Estátua do Boi Negro, porque ele melhora muito o seu gerenciamento de ameaça. Muito mesmo. Se você quiser uma segunda opção, aí eu recomendo o Anel da Paz. Mas recomendo fortemente que você fique com a primeira opção da Estátua do Boi Negro mesmo. A quarta linha de talentos
são talentos defensivos. Quinta linha de talentos, quer dizer. Primeiro, movimento de cabeça. É uma habilidade passiva que aumenta em 3 segundos a duração do seu cambalear. Ou seja, ele estende um pouco ali a sua passiva de cambalear. Da segunda opção, nós temos Elixir Curativo. Bebe um Elixir de cura, recuperando 15% do seu máximo de pontos de vida. Tem um máximo de 2 cargas e uma recarga curta de 30 segundos. Ou seja, se você estiver ali, por exemplo, jogando com um curador iniciante, ou se a cura dele estiver insuficiente, se estiver passando sufoco, quiser dar uma aliviada dessa forma, esse talento é bom. Você tem 2 cargas e você se cura ali em 15% do seu máximo de pontos de vida, com uma recarga curta aí também de 30 segundos. Dá pra dar uma ajudinha ali no momento de desespero, ou se você está jogando com algum iniciante, por exemplo. Ou se o cara é ruim também, vai saber. Como terceira opção, nós temos Atenuar Ferimento. Reduz o dano recebido, todo o dano recebido, variando de 20% a 50% por 10 segundos. Quanto maior for o golpe, maior será a redução. Recarga de 2 minutos. Isso quer dizer que você, durante esse tempo que você utilizar, dependendo da força, ou seja, quanto maior for o dano que o inimigo causa em você, maior vai ser a redução de dano que você vai ter. Em um limite entre 20% a 50% de redução. Vamos lá. Dessa linha de talentos, eu recomendo para você, a sua escolha vai variar entre Elixir Curativo ou Atenuar Ferimento. Se você está buscando mais um cooldown defensivo de cura, porque você não está confiante na cura do seu curador, ou porque a luta é difícil, ou por algum outro motivo, se você busca cura, fica com Elixir Curativo. Se você está mais confiante no seu curador e etc., se você se sente mais seguro, aí eu recomendo Atenuar Ferimento. Da sexta linha de talentos, são talentos ofensivos. Como primeiro, nós temos entrega especial, é passivo. Beber uma de suas cervejas tem 100% de chance de jogar um barril para o alto, que cai por perto após 3 segundos, causando X de dano a todos os inimigos em um raio de 8 metros e reduzindo a velocidade de movimento deles em 50% por 15 segundos. Vamos lá, toda vez que você utilizar ali, por exemplo, uma das suas cervejas para curar, para purificar, alguma coisa assim, vai jogar um barril para o alto, ele vai cair ali perto de você, vai causar uma pequena quantidade de dano a todos os inimigos próximos e vai reduzir a velocidade de movimento deles em 50% por 15 segundos. Vento Impetuoso de Jade. Evoca um tornado rodopiante ao seu redor, causando X de dano físico ao longo de 8,6 segundos, até 6 inimigos em um raio de 8 metros. Tem uma recarga curta de 5,7 segundos e funciona dessa forma aí, mais uma habilidade de dano em área. Como terceiro, nós temos Barril Explosivo, uma habilidade ativa, com recarga de 1 minuto, lança um barril flamejante no local selecionado, causando X de dano de fogo a inimigos próximos, fazendo com que eles errem os próximos ataques corpo a corpo pelos próximos 3 segundos. Ou seja, você vai causar uma quantidade ali razoável de dano na área que você selecionar, dano de fogo, e além disso você vai fazer com que eles errem os ataques corpo a corpo em você pelos próximos 3 segundos. Como primeira recomendação, eu vou recomendar para vocês, tanto pela quantidade de dano e pela frequência que você vai utilizar, pela facilidade de uso inclusive, o Vento Impetuoso de Jade. Essa é a melhor recomendação para essa linha. Caso você prefira uma segunda opção, seja lá pelo qual motivo for, aí eu recomendo o Barril Explosivo. Ele ainda funciona melhor do que o seu entrega especial, até pela frequência que você vai utilizar e pela quantidade de dano. Por exemplo, em lutas que você não tem picos que justifiquem você utilizar a sua cerveja, você vai ficar sem talento. Então, nesse caso aqui, em primeiro lugar, Vento Impetuoso de Jade, em segundo, Barril Explosivo. Da última linha de talentos, também são talentos defensivos. Vamos lá. Primeiro, Alta Tolerância. Cambalear é uma outra passiva. Cambalear é 5% mais eficaz em adiar o dano recebido. Você ganha até 15% de aceleração, dependendo do seu nível atual de cambalear. Aí é aquela questão que eu falei, nesse talento, por exemplo. Quanto maior o nível de cambalear você tiver, mais você vai ter essa aceleração até um máximo de 15%. Cambalear leve, médio e pesado. Cambalear pesado é o total que você vai ganhar de aceleração. Além disso, o seu cambalear é 5% mais eficaz em adiar o dano recebido. Ou seja, por conta desse talento, você automaticamente
você já vai adiar um pouco mais do dano ali que você recebeu. Temos chamas celestiais. Beber uma das cervejas concede ao monge 30% de chance de se banhar em chamas celestiais por 6 segundos. Quando as chamas celestiais estão ativas, chute giratório da garça aplica bafo de onça, que reduz em mais 5% o dano causado por inimigos afetados. Ou seja, nesse talento, durante esse tempo aí você vai ter um adicional de 5% da redução de dano dos inimigos ali que você acertou o bafo de onça. Isso também funciona toda vez que você bebe uma das suas cervejas. Como terceira opção, nós temos combo de apagão. Outra passiva. Chute Blackout também fortalece a sua próxima habilidade. Palma do Tigre. Se você usar, dano aumentado em 100%. Ou seja, você usou o Chute Blackout, se você usar o Palma do Tigre em sequência, logo após você vai ter isso aí, 100% a mais de dano. Se você utilizar bafo de onça, a recarga dela vai ser reduzida em 3 segundos. Se você utilizar pancada de barril, reduzem o adicional de 2 segundos a recarga restante das suas cervejas. Se você utilizar cerveja celestial, suspende o dano de cambalear por 3 segundos. Vamos lá. Como primeira recomendação, inclusive para a forma defensiva, a melhor opção aqui para vocês seria alta tolerância. O efeito passivo dela é muito bom, é simples de utilizar e de gerenciar. Então é o que mais assim, vai te ajudar em questão de sobrevivência. Se você preferir uma segunda opção, se você não gostar dessa daqui, aí minha segunda recomendação de melhor talento seria chamas celestiais. Mas ela, para você utilizar bem, você tem que utilizar as suas cervejas de lá. Em combates que você vai estar sempre apanhando em quantidade alta de dano, você vai acabar utilizando esse talento com frequência. Então, desde que o ideal seria pelo menos se você utilizar suas cervejas assim no intervalo não tão longo, né? E não tão curto, se isso for possível também. Então, em combates assim que você recebe grandes quantidades de dano, esse talento você vai acabar utilizando ele, não vai ficar apagado. Já o alta tolerância, você vai sempre se beneficiar dos efeitos que ele vai causar para você. Então, em primeiro lugar, alta tolerância. Se você preferir uma segunda opção, chamas celestiais. Beleza, agora que eu já expliquei e fiz a recomendação dos melhores talentos, eu vou dar assim Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente dos guias de DPS que eu faço. Até porque, no caso, o guia de tanque acaba ficando um pouco diferente mesmo. Então, assim, eu vou explicar... tudo bem que eu expliquei no começo o que cada habilidade faz. Agora eu vou fazer isso de forma muito resumida, dando exemplos de situações, mas explicando assim como vocês vão fazer, pelo menos no começo da luta, ali no engage, né, no comecinho da luta, um padrãozinho que vocês vão fazer e dando uns exemplozinhos de situações ali que vocês vão usar as suas habilidades de forma produtiva. Então, vamos lá. No nosso caso aqui primeiro, a gente vai sempre que possível começar o combate com colisão. Por quê? Porque tudo bem que você pode, se você quiser, você pode simplesmente se jogar na frente do inimigo ou usar o provocar. Tem essa opção. Mas no caso do colisão, você tem um controle de grupo. Você vai correr de frente para o alvo e você vai enraizar em inimigos próximos. Se só tiver um inimigo ali para você começar a luta, não vai fazer diferença, mas se tiver mais inimigos ali, eu recomendo você começar dessa forma, desse caso. Beleza. Feito isso, nossa habilidade aqui, Estouro de Chi, tem uma recarga de 30 segundos. Então é interessante que você já gaste ela logo no começo, para você poder utilizar ela de novo com mais frequência. Então as habilidades assim que você tem uma recarga maior, usa logo para você utilizá-la de novo, dessa forma. Eu estou começando aqui a explicação até na base do dano e depois eu vou dar os exemplos de defesa, né? Beleza, então você usou coalizão, você já iniciou a luta com o seu inimigo, você usa Estouro de Chi. Depois disso, você vai usar pancada de barril, você vai deixar o inimigo ali, como vocês viram, cheio de álcool, e você vai utilizar o bafo de onça para você maximizar esse dano que você causou. Logo após isso, você usa Vento Impetuoso de Jade, ele tem uma recarga ali de 5.7 segundos, você vai utilizar com frequência.
Então, você vai acabar utilizando muitas habilidades com uma certa frequência do seu monge. Então, use as de recarga maior primeiro. Você vai utilizar o pancada de barril e o bafo de onça sempre em combo, só que o pancada de barril primeiro. Quando você não tiver vento impetuoso de jade para você bater, você usa chute blackout. Acabou o chute blackout, você pode usar o palma do tigre. Até porque, assim, a questão do palma do tigre, você pode até utilizar ela mais quando você precisar diminuir um pouquinho a recarga das suas cervejas. Se você não tiver essa necessidade, você pode optar por usar outras habilidades que causam mais dano, inclusive até o chute blackout. E o chute blackout tem 4 segundos de recarga, mas você consegue usar ela de novo com velocidade, já que você vai fazer uma rotação ali das suas outras habilidades de dano, então ela volta de recarga rapidinho. Além disso, ela aumenta a sua defesa, né? No caso, aumentando sua capacidade de desviar. Vamos supor que você tem muitos inimigos perto e você quer ficar utilizando mais habilidades de dano em área. Se for esse o caso, você vai ficar fazendo mais uma rotação entre pancada de barril, bafo de onça, o vento impetuoso de jade, o estouro de chi, e você pode usar ali o chute giratório da garça enquanto não volta o seu pancada de barril, vento impetuoso de jade. E no caso do bafo de onça, você pode ver aqui que ele estava em recarga, mas vai dar para usar outro pancada de barril, porque a recarga dele é um pouco menor. Então, na verdade, você consegue usar 2 pancadas de barril e um bafo de onça. Por exemplo, pancada de barril, bafo de onça. Bafo de onça tem 15 segundos de recarga. Vai voltar o seu barril. Espera um pouquinho. Enquanto isso, você pode usar outras habilidades, é claro, mas usou outra pancada de barril. Tem 5 segundos ali, aqui tem um pouco menos. Então, as duas vão voltar praticamente no mesmo tempo. O interessante é que você use sempre assim, 2 pancadas de barril, um bafo de onça. Não use o bafo de onça sem uma pancada de barril antes, que não vai valer a pena para você. Então, basicamente, se você tem vários inimigos ali e você quer causar mais dano, até pela questão do dano em área, você pode fazer dessa forma. Usa estouro de chi, pancada, bafo, vento impetuoso, não tem o que fazer, chute da garça de novo, voltou pancada de barril, usa, vento, garça, e você vai fazer dessa forma. Beleza, eu dei uma breve explicação então, questão de rotação de dano. Vou citar essa última aqui que faz uma certa influência também. Se você vê que o inimigo tá com menos de 15% de vida, por exemplo um boss, aí você usa o toque da morte para você causar uma grande quantidade de dano. Você só vai poder utilizar dessa forma, então vai ficar brilhando aqui para te lembrar. Resumindo. Agora vamos para a parte que eu falo de rotação na prática relacionada às defesas. Como eu expliquei, você aqui, essa barra de baixo da sua energia, vai dizer o nível de cambalear que você tem. Quanto mais você apanha, mais ela aumenta e vai aparecer na tela te dizendo se o cambalear é leve, se o cambalear é médio, se o cambalear é pesado. O interessante é que se você, é claro, não estiver perdendo muita vida a ponto de você quase morrer, você só use a sua cerveja purificante, por exemplo, no cambalear médio ou pesado. Isso vai ser uma questão na prática que você vai ter que sentir ali para você ver como vai funcionar melhor para você. Mas eu não recomendo você purificar o dano de cambalear leve. É meio que desperdício, né? E você tem ferramentas para você se curar, você tem ferramentas para você poder acumular o máximo de cambalear possível ou perto, para você cancelar aquele dano. Essa é uma das vantagens de você jogar de monge tanque. Você tem evasão alta, cancelamento de dano e a sua cura é boa. Então, por exemplo, durante ali o combate, você vai ver, graças à sua passiva, esferas curativas, aí você usa o expelir o mal. Essas habilidades elas servem até para você também, para você economizar, por exemplo, aqui o seu elixir curativo. Você usa o expelir o mal, você ganha uma certa quantidade de cura ali. Se você achar que está muito pouco, aí você usa o elixir curativo, que ele cura 15% no seu máximo de pontos de vida. Então você faz esse gerenciamento. Se você está vendo que sua vida não está descendo muito rápido, dá para você aguentar até com a cura do seu curador do grupo, eu não vejo necessidade. Você pode até se manter só para dar uma ajudinha para ele com expelir o mal. Porque o ideal é que, mesmo que você jogue de tanque, você se cure também. Não seja um tanque preguiçoso que não utiliza das suas formas de defesa, que conta evasão, escudo, etc., e nem da sua cura. E você também não precisa ficar jogando
cura fora, porque você tem alguém que vai te curar também. Então você vai ter que fazer... O ideal é que você, pelo menos, tenha uma certa consciência para você fazer ali um gerenciamento dos seus recursos. Tem o Vivificar, que eu acredito que você vai usar pouco, mas ainda assim serve se você economizar. E aqui é o ponto importante que eu falei. Se o seu cambalear tá médio e você tá vendo que a situação tá difícil, você não quer arriscar chegar a um cambalear pesado, você já usa ali, ó, sua cerveja purificante. 50% daquele dano ali você vai cancelar, do dano que a sua passiva adiou. Quando você faz isso, esse uso da cerveja purificante, você vai ter uma melhoria na sua cerveja celestial, que dependendo da quantidade de dano que você estiver levando ali, ou em algum momento específico da luta que você saiba que você vai receber um pico de dano alto, você já usa cerveja celestial, porque o dano ali que você purificou no cambalear vai ser aumentado em 200% daquela absorção, ou seja, seu escudo vai ser muito maior. Além disso, se até dessa forma você estiver apanhando, feito, sei lá o que, feito Judas em dia de espancamento de Judas, de boneco de Judas, aí você usa a sua cerveja fortificante também, porque ela vai aumentar os seus pontos de vida em 20% e aumenta também aí uma melhoria no seu cambalear, reduzindo aí em 20% todo o seu dano recebido. Então, ou seja, se você está tendo altos picos de dano, tem todas essas habilidades aqui de recurso defensivo para você utilizar, entendeu? Não tem nenhuma necessidade muito na prática de eu iniciar uma luta para mostrar, porque a compreensão dela é básica, uma compreensão tranquila. Agora vem uma outra questão que não é menos importante, mas que eu estou abordando por último. No começo da luta, você já pode até fazer o seguinte: para aumentar o dano que você causa, você já pode evocar aqui e usar o Boi Negro. Ele tem aquela característica que eu falei. O ideal é que você use ele e você purifique um pouco do dano ali que você adiou, porque ele vai causar um dano extra. Então, assim, ele serve para manter tanto os inimigos próximos mais focados em você, quanto para causar uma quantidade de dano extra ali para você também, durante 25 segundos. Então, ó, você evocou ali o boizinho, ele vai aumentar um pouco o dano ali que você tá batendo no boss que você tá batendo, no inimigo que você tá batendo. Vai servir para manter uma certa quantidade de ameaça. E como a recarga dele é longa, quanto mais a luta se arrastar, você vai poder usar de novo. A não ser que você queira essa quantidade extra de dano em algum momento específico da luta, ou seja, mecânicas. Você pode fazer dessa forma ou em uma mecânica especial que você acha que seja mais importante. Fora disso, agora eu vou falar sobre a última coisa, mas que é a coisa principal. Lembra que você quer manter a ameaça sempre a você. Você não quer que a ameaça dos inimigos ali vão pro curador, pro DPS. A ameaça tem que ficar em você. O que você vai fazer? Você vai utilizar essa habilidade aqui, ó. Evocar a estátua do Boi Negro. É uma habilidade que vai ficar essa estátua aí servindo de bucha de canhão e vai ficar pulsando a ameaça. Ou seja, ela vai ficar dando uma provocaçãozinha natural ali nos inimigos que estiverem próximos de você. Então a ameaça vai ficar generalizada em você graças a uma fonte extra. E você também pode maximizar essa pulsação de ameaça usando a sua habilidade de provocar na estátua. Se por um acaso algum inimigo fugir, ou vir algum inimigo de longe e etc, e ao invés de ir em você tá indo em outro integrante do grupo, você pode fazer esse combinho dessa forma. Sendo assim, basicamente eu expliquei como funciona a rotação, que é você manter a ameaça. Você tem ótimas ferramentas. Mostrei como funciona a rotação inicial ali de você usar as habilidades de dano e quando você usar as habilidades defensivas. E o seu último recurso para você não morrer é você utilizar a meditação Zen. Eu vou mostrar aqui rapidinho como ela funciona. Vamos supor que você está com... Minha recomendação, se você está com uns 20% dos pontos de vida e está vendo que a situação não vai melhorar de jeito nenhum, você vai utilizar... E ó, você pode correr, você pode se movimentar. Não é muito rápido? Não é. Mas ela serve ali para uma situação de emergência. Nesse tempo que você fez isso, você ganha um tempinho ali pro seu curador te salvar, dar um jeito ali, ou até mesmo você mesmo de se salvar ou de matar. Às vezes, sei lá, vamos dar um exemplo bobo. Às vezes a luta ali o boss tá com 1, 2% e você tá quase morrendo, o time também tá quase morrendo. Tudo é válido. Eu dei ali um exemplo de 20% dos pontos de vida porque ainda dá tempo de você fazer alguma coisa e ainda dá tempo do seu curador te salvar. Mas aí você pode utilizar de acordo com a sua estratégia e tal. Eu mostrei o uso. Ele funciona bem dessa forma.
E fora disso, tem só o torpedo de chi, mas é para movimentação. Como eu falei, você escolhe o talento que melhora a sua movimentação de acordo com as suas necessidades. Mas ó, você vê que ele corre bastante. Percorre uma longa distância, etc. E é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês, eu espero ter sido didático, mas assim, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicado na opinião de vocês, vocês podem deixar no comentário que eu vou responder, eu vou tirar a dúvida da melhor forma possível. Ou se você preferir um contato direto comigo, você pode me chamar no direct do Instagram, que é o @aranhaverso. De qualquer forma, em qualquer uma dessas duas formas de contato, eu vou responder vocês, beleza? Eu agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado por quem ficou até aqui comigo até agora. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!